Boa tarde, galera. Estou aqui para dar algumas dicas para o conteúdo, para a prova do NIMAX, que vai acontecer amanhã. Gente, minha matéria vai ser João Goulart, matéria de História do Brasil. Como vocês sabem, são 4 questões de História do Brasil, as restantes pertencem à matéria de Milton, História Geral. E sobre o governo de João Goulart, é importante destacar a forma como ele entrou ao poder. Após a renúncia do presidente Jânio Quadros, João Goulart, como vice-presidente, tinha o direito constitucional a assumir a presidência. Entretanto, ele se encontrava na China, parceria comercial com a China que Jânio Quadros tentava estabelecer. E os militares resistiam à presidência de João Goulart, resistiam que João Goulart assumisse a presidência. Dessa maneira, é importante entender como que foi esse processo de quase golpe, de resistência ao governo João Goulart, resistência a que João Goulart assumisse a presidência, devido às suas características varguistas, devido a João Goulart ter como herdeiro político o Getúlio Vargas. Em contexto de Guerra Fria, é muito importante compreender isso, visto que Vargas, para os Estados Unidos, para os militares, carregavam características comunistas. Um aspecto interessante a se entender é que João Goulart vai assumir a presidência no formato de parlamentarismo. Os militares aceitam João Goulart como presidente, sendo que através de um parlamentarismo, na verdade. Ou seja, João Goulart é o presidente, exerce a função nominal do cargo executivo, mas quem efetivamente governa será o primeiro-ministro Tancredo Neves. Esse, com o parlamento eleito, foi eleito primeiro-ministro, e entre os anos de 61 a 63, o Brasil teve, pela segunda vez, o modelo parlamentarista. Entretanto, esse modelo foi um fracasso. A crise econômica que vinha do governo JK fez com que o Brasil não conseguisse, fez com que o Brasil não se recuperasse, e politicamente o parlamentarismo não auxiliou nesse processo. Sendo assim, o plebiscito que estava marcado para 1965 foi antecipado para 1963. E nesse plebiscito a população votou não. Segunda dica, então, o plebiscito que acabou com o parlamentarismo no Brasil em 1963. Então, nós temos um João Goulart efetivamente presidente, assumindo o poder executivo e governando esse país. Então percebam que o governo João Goulart efetivo foi do ano de 1963 até o ano de 1964. Ele assumiu a presidência, investiu do cargo nesse momento. E como presidente da República, João Goulart tentou realizar o plano trienal. Dica 3. O plano trienal, ou seja, uma tentativa do governo de recuperar a economia. Só que esse João Goulart não desejava a tomar medidas impopulares, aumentar impostos, diminuir salários, cortar com gastos, o que tornaria impossível recuperar a economia, sem que diminuísse os gastos do governo. E também, o que faz com que o plano trienal fracasse é os Estados Unidos não reconhecer, não aceitar João Goulart como presidente, bater no mesmo ponto de ser herdeiro da política varguista. Então os Estados Unidos cortam qualquer empréstimo, corta a renegociação da dívida externa. Sendo assim, a dica número 4 sobre o governo de João Goulart. João Goulart assume uma postura radical, um discurso radical favorável às reformas de base, reforma agrária, reforma urbana, reforma política, reforma tributária são os aspectos que João Goulart bate. E passa a divulgar isso em comícios. O comício principal foi o comício na Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro, onde ele discursou para 150 mil pessoas. Dentre essas 150 mil pessoas se encontravam em sua maioria comunistas, aqueles adeptos ao socialismo. O que fez com que a sociedade temesse esse João Goulart, que bateu de frente com os latifundiários ao defender a reforma agrária, bateu de frente com a classe média urbana ao defender a reforma urbana, ou seja, diminuir o valor de aluguéis, acabar com os loteamentos vagos para entregar para os sem-tetos. Ao fazer esse discurso, ao estabelecer esse discurso, a sociedade se organiza e vem João Goulart o comunista, vem João Goulart o inimigo comunista. Acontece então no Brasil, a dica número 5, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, onde 500 mil pessoas vão às ruas
pedindo a saída de João Goulart. Ao pedir a saída de João Goulart, os militares encontram na Marcha da Família com Deus pela Liberdade o sustentar do golpe, a justificativa para o golpe, o apoio civil para o golpe, apoio esse que os militares nunca tiveram pós suicídio de Vargas, após renúncia de Jânio Quadros. Dessa maneira, nós temos aí um processo de golpe que foi culminado após a Revolução dos Marinhenses de 64. Então aí vão 6 dicas importantes. Entender como João Goulart entrou na presidência, compreender o parlamentarismo, compreender o governo pós-parlamentarismo, plano trienal, e o comício na Estação Central do Brasil, nas reformas de base, compreender a Marcha da Família com Deus pela Liberdade e compreender o processo que culminou no golpe. Em 31 de março, os militares retiram João Goulart da presidência com o apoio da população, com o apoio da Igreja Católica, com o apoio dos governadores e de alguns deputados. João Goulart vai se refugiar no sul do país, não resiste ao golpe e sai do país, deixando o país, indo ao Uruguai. A partir desse momento, Ranieri Mazzilli assume a presidência, junto com a junta militar, que dará início à ditadura militar. É isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima.